O Ministério da mundo Saúde está confirmou mais que o Brasil perto tem do fim. 34 Pelo mortes menos é o que os e cientistas 1.800 americanos casos acreditam. O Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos agendou o chamado relógio do apocalipse. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade diminuiu. Para os cientistas, o mundo caminha mais rápido em direção à meia-noite. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Nós, da Igreja Vida Nova Caieiras, estamos com uma completa programação online para que, durante este período de quarentena, a sua busca
os nossos irmãos e adorar, e glorificar, e exaltar o Teu santo nome. Obrigada por nos trazer até aqui. Obrigada, Senhor Jesus, por nos despertar. Obrigada pela nossa família. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Pai, pelo Teu perdão. Obrigada pelas Tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Obrigada, Senhor, pelo nosso emprego. Obrigada, Senhor Jesus, pela nossa saúde. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes. Nós Te agradecemos, Deus. Nós Te exaltamos. Nós glorificamos o Teu santo nome. Que o Senhor nesta manhã possa derramar as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa falar a cada coração. Que o Senhor possa quebrantar as nossas vidas. Que o Senhor possa nos transformar pelo poder da Tua palavra. Que haja restauração neste lugar. Que haja libertação neste lugar. Que haja cura. Oh, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós nos rendemos diante de Ti. Porque sabemos que não há lugar melhor para se estar do que em Tua presença. E nós queremos mais e mais e mais e mais de Ti em nossas vidas. Nós queremos mais de Ti em nossa casa. Nós queremos mais de Ti sobre as nossas famílias. Que o Senhor se derrame neste lugar. Que o Teu Espírito se mova neste lugar. Porque nós queremos sair daqui cheios e transbordantes da Tua presença. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui nesta manhã e poder Te render ações de graças. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração. E que esse seja o desejo do nosso coração diariamente, de adorar. Aleluia, aplauda o Senhor. Glorifique a esse Deus que se faz presente aqui. Que você possa sentir a presença do Pai como nós já estamos sentindo. Aleluia. Vamos declarar que Ele é bem-vindo nesse lugar. Que Ele é bem-vindo em nossas vidas. Que Ele é bem-vindo em nossa casa. Vem, Senhor Jesus. Vem, habita em nosso coração. Vem, habita em nossas vidas. Oh, aleluia. Declare isso, diga a Ele. Diga, vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Você pode dizer isso? Diga, vem, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, diga isso a Ele. Tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. Diga isso, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu te
és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Diga, as sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te poderoso, Senhor. Nós te adoramos. Que você possa entrar nos átrios do Senhor com o teu coração pronto a oferecer a Ele a tua adoração, a tua devoção. Ofereça ao Senhor nessa manhã, porque os céus se abrem sobre esse lugar e Ele enche a tua vida, Ele enche a tua casa, Ele te cura e Ele te restaura. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aplauda ao Senhor, amém. Ele é poderoso. Tu és fiel, Deus. Amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí, mais próxima de você, e diga bom dia. A paz do Senhor, amém. Olhe para trás agora, para quem está mais distante. A gente não pode abraçar, né? Mas pode olhar para trás. Diga assim, bom dia, paz do Senhor. É isso, olhe para frente, para o lado, isso. Amém. Essa pessoa que está aí ao teu lado é a pessoa que vai morar com você no céu, aleluia. Você crê nisso? É a pessoa que estará juntinho com você, adorando ao Senhor. Por isso que você deve buscar sempre ter comunhão com o teu irmão, deve buscar sempre amar ao teu irmão, perdoar o teu irmão, amém? Porque o nosso Deus é santo e Ele é poderoso e Ele está nesse lugar. E Ele quer restaurar a tua vida mais e mais, Ele quer restaurar a tua casa e a tua família, amém? Por isso que nós declaramos que Ele é santo, diga que Ele é santo, que Ele é poderoso e que não há nenhum outro Deus como o nosso Deus, amém? Vamos adorar Santo, Santo. Aleluia! Adore a Ele. Declaramos que Ele é santo. Diga, Santo, Santo, poderoso, que era, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Diga, Santo, 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 o poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reta teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Diga, Santo, Santo, poderoso. Deus da glória, Ele és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo
santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluia! Tu és poderoso, Deus. Aplauda Ele. Oh. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você está contente na presença do Senhor? Se você não está contente, bata palmas. Lembra da música? Se você está contente, bata palmas. Bata palmas e celebre a presença do Senhor, porque Ele está aqui nessa manhã. Amém. Você pode aplaudir a presença do Senhor. Amém. Aonde Ele está, pode ter certeza que há cura, a libertação, há resgate. Talvez você diga, mas eu não estou sentindo nada disso. Eu não sei como você sente a presença de Deus, mas eu tenho certeza de que Ele está nesse lugar. Eu não sei como você está para receber e sentir a presença de Deus, mas eu sei que Ele está nesse lugar, porque a palavra de Deus, ela me garante isso. Ela diz que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, e aqui nós estamos no nome do Senhor, amém? Ele está presente, Ele está na casa, amém? E se você derramar o teu coração diante dEle, a graça maravilhosa do Senhor alcançará a tua vida e a tua casa. Você crê? Aplauda Ele então mais uma vez, celebre ao nosso Deus, amém? Maravilhosa graça, aleluia! Diga isso. Derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Aleluia! Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. E a minha cruz, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, diga isso. E faz do órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Diga! Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, declare. Tomou meu lugar. A minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que
a Ti, Senhor. A Tua graça me salvou, a Tua graça me resgatou. E é por isso que eu declaro que Tu és digno. Tu és digno, digamos isso, amados. Declare: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte. Declare isso com seus lábios. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Amém! Aplauda Ele! Glória a Deus! Aleluia. Ele está aqui, amém? Você consegue sentir a presença do Pai? Ele está aqui e Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua adoração. Então glorifique a este Deus. Exalte a esse Deus que se faz presente neste lugar. E Ele quer derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. Ele quer derramar saúde sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Glorifique a Ele. Exalte a Ele. Para que esse dia seja um dia abençoado. Para que este ano seja um ano abençoado. Eu não sei quantos de vocês estão nesse propósito juntamente conosco de orar por este ano. Mas dedique 30 minutos do seu dia para glorificar a este Deus. Para pedir que Ele venha cobrir esse ano com as suas bênçãos. Que Ele venha derramar o seu amor sobre as nações, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Porque o Senhor, Ele quer cuidar de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos confiar neste Deus, nós precisamos nos entregar a Ele. Creia nele, creia neste Deus, creia neste amor. Você pode fazer isso? Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode declarar isso? Diga isso. Cantemos a Ele. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga isso. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim.
tem sido tão bom pra mim. Diga, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Diga isso. Inimigo eu fui, mas teu amor, aleluia. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Diga isso. Traz luz para as sombras. Diga. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, instala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga isso. Traz luz para as sombras, instala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Aleluia. Você pode cantar nessa manhã.
esse amor maravilhoso, essa infinita graça que o Senhor nos concedeu. Você pode abrir a sua boca nessa manhã e adentrar ao Santo dos Santos, declarando o quão é infinito esse amor do nosso Pai. Se você está aqui neste lugar, é porque este amor chegou até você, chegou até a mim. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque esse amor nos alcançou, essa infinita graça nos alcançou. Não merecíamos, nós estamos aqui porque o amor dele é incondicional. Éramos pecadores e merecida graça, mas o teu amor nos alcançou. Você pode declarar, aleluia. Pra me encontrar, Diga isso. derruba as muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, diga, traz luz para as sombras, escala as montanhas. Pra me encontrar, É isso que ele faz. derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante. Oh, que deixa as nuvens Esse é o nosso pastor só pra que mim. se preocupa com os seus. Posso comprá-lo, Nada paga, merecê-lo, nada paga. mesmo assim se Aleluia. oh, Adoramos, Deus, porque o teu amor nos alcançou, porque tu nos amaste primeiro. Nós te amamos. Só aqueles que amam ao Senhor, aplaude Ele bem forte nessa manhã e agradeça por esse amor, por esse impressionante e infinito amor, onde não merecíamos, mas Ele nos resgatou. Aleluia. A ti a honra, Deus, a ti a glória e a ti todo o louvor nesse dia. Aleluia. Amém. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, você que está em casa nos assistindo. Graça e paz, podeis assentar. Como é bom estar na casa do Senhor mais um dia e podermos cultuar ao nosso Deus. Amém? Nós somos privilegiados. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é um privilegiado, porque nós estamos aqui adorando o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para você, para nós continuarmos essa adoração. E eu quero aqui compartilhar com vocês, antes de ministrar a oferta, eu quero dizer, tem um recado para nós, Igreja Vida Nova, que a partir do domingo que vem, às 9 horas da manhã, vai ter escola dominical. Amém? Venha, você é o nosso convidado. Terão classes para várias faixas etárias, Então venha, participe, cresça. É um momento de crescimento e aprendizado da palavra de Deus. Amém? Então não se constranja. Você que tem o desejo, você que tem a vontade, você que tem o seu coração aí voltado a aprender. Domingo, a partir do domingo que vem, às 9 horas da manhã. Terá até para as crianças, Mara? A partir do domingo que vem também? As crianças também poderão vir participar da escola dominical, amém? Então, chegou as férias, não tem mais férias, amém? A gente já aproveitou, já descansou, a gente já passeou, A gente ficou até enfadado, porque ficou muito tempo em casa por conta da pandemia, mas agora é hora da gente começar a se dispor a aprender, amém? Quantos vão vir aqui domingo que vem aprender da palavra do Senhor? Eu quero só ver. Glória a Deus, amém, amém, amém. Venham, vai ter assuntos que interessam para cada um de nós aqui aprender, conhecer mais, tá bom? Então você está convidado aí, não esqueça. Domingo às 9 horas da manhã. E agora nós vamos para o momento do dízimo e da oferta, e eu quero compartilhar com vocês uma passagem que fica no livro de Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 1, amém? Que diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata,
bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia e por aí vai. Se você for ler todo esse capítulo aqui, você vai ver que são ofertas que o povo estava levando. Mas algo me chamou a atenção nessa passagem, que eu ouvi e realmente eu não tinha prestado atenção ainda. Aqui está falando, essas são as ofertas que deverá receber, no versículo 3, né? Ele começa falando de ouro. Daí ele vai diminuindo para prata. E aí ele então vai para o bronze, vai para o tecido, pelos de cabra, e aí ele vai diminuindo a espécie da oferta. E o que me chama a atenção, ele começou com ouro, e aí ele vai diminuindo. Isso me mostra que Deus sabe o que eu e você podemos ofertar. Uns podem ofertar ouro, pastora Gabriela. Outros podem ofertar prata. Outros podem ofertar o bronze. Outros podem ofertar o tecido. Outros podem ofertar pele de animal. Ou seja, no tempo ao qual nós estamos vivendo hoje, eu vou trazer para o nosso tempo. Deus sabe o que eu e você podemos ofertar na casa dele. Ele sabe quantos aqui podem ofertar o ouro. Ele sabe quantos aqui podem ofertar a prata. E ele sabe quantos aqui podem ofertar o bronze ou daí para baixo. Porque o Senhor conhece a nossa vida, conhece a nossa vida financeira e conhece a disposição do nosso coração. Porque nesse versículo aqui, logo no começo, no 2, está falando que receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Em outra versão está falando de todo o coração que tem desejo em dar. O Senhor sabe até o coração que é disposto a ofertar. Muitos têm o ouro, mas não têm o coração disposto a ofertar. Muitos têm a prata, mas não têm o coração disposto a ofertar. Muitos têm o bronze, mas não têm o coração disposto a ofertar. E daí eu me lembro daquela viúva pobre, que ela tinha apenas poucas moedas, né? E diante daqueles homens que ofertou um monte de oferta, a maior que eles tinham ali, aquela mulher talvez tenha ofertado aqui a última dessas ofertas que eu citei aqui. Mas ela tinha algo especial, o coração com desejo em contribuir. Amém? Talvez você tenha o ouro, talvez você tenha a prata, talvez você tenha o bronze. E eu quero te chamar mais ainda, instigar mais ainda. Tenha um coração compelir a dar. Tenha um coração com desejo de contribuir, de dar na casa do Senhor. Amém? Para que o Senhor possa te abençoar 100 vezes mais. Que nós possamos ter esse coração desejoso de entregar toda a nossa oferta, o nosso melhor na casa do Senhor. Nós temos aqui, o pastor está fazendo a construção aqui, está em andamento ainda. Tem tantos outros projetos para essa igreja de melhoria, para que eu e você venhamos usufruir de uma forma agradável, né? Talvez mais para frente ar-condicionado, cadeiras mais confortáveis, tudo isso está no coração do servo dele. Mas nós precisamos ter o nosso coração desejoso a contribuir. E se nós tivermos o ouro, que seja o ouro. Se tivermos a prata, que seja a prata. Se tivermos, quem sabe, 2 moedas, que sejam as 2 moedas. Amém? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Amém? Então eu te convido a se colocar de pé na presença do Senhor. Preparando aí a tua oferta, o teu dízimo. E colocando esse desejo. Talvez você entrou nesse lugar e você diz, eu não tenho nem 2 moedas. Mas se você tem um coração desejoso, que você possa pedir nessa manhã, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir as portas, para que você possa começar a contribuir na casa do Senhor. Para que você possa contribuir na casa do Senhor, para que você possa participar. Porque olhando para essa passagem, eu vejo que Deus queria que todos participassem da oferta, que ninguém ficasse de fora. Então é isso que eu vejo hoje para a igreja. Deus quer que eu e você participemos desse momento de adoração, da oferta, de entregar o nosso melhor. Seja pequena que for, mas o Senhor conhece o teu coração. E o Senhor quer que todos nós participemos. Amém? Que eu e você tenha condições e o coração desejoso de participar em nome de Jesus. Se você já colocou no envelope, levanta aí teu envelope. Amém? Glória a Deus. E nós vamos consagrar ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta.
que mesmo em tempo de pandemia, de escassez, onde parece que as portas estão se fechando, eu quero declarar para você que é dizimista e ofertante, que você vai viver o melhor de Deus. Ainda em meio à escassez, ainda em meio ao deserto do mundo, nós viveremos o melhor do nosso Deus. Amém? Levante aí a tua oferta. Pai querido, em nome de Jesus, a Ti nós rendemos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá, Senhor, condições. O Senhor quer que participemos do momento de entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso melhor diante do Teu altar, Pai. O Senhor não estipula aqui o valor, o Senhor não estipula a quantidade, mas o Senhor quer que todos participem. Por isso eu quero, Senhor, declarar a bênção do Senhor sobre esse dizimista, esse ofertante, esse que hoje não pôde entregar, mas tem um coração desejoso a dar. Que o Senhor possa, Senhor, abrir portas, que o Senhor possa manifestar do Teu poder, para que ele possa, Senhor, também ser um contribuinte, um ofertante, dizimista, entregar o Teu melhor na Tua casa e participar desse momento tão precioso também, Pai. Este que está ouvindo, Senhor, da sua casa, que o Senhor possa abençoar também os seus dízimos, a sua oferta, a sua vida financeira, que o Senhor possa colocar em nossos corações o desejo de contribuir, Pai, porque eu sei que o Senhor, além de olhar a nossa ação, o Senhor olha o nosso coração primeiro, Senhor. Que haja em nós um coração, Senhor, grato ao Senhor, a ponto de entregarmos tudo que nós temos de melhor, porque o Senhor entregou o Teu melhor a nós, e nós assim queremos entregar o nosso melhor ao Senhor, Pai. Nós rendemos graças a Ti, Te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque nós vamos participar desse momento de oferta e dízimo. Nós somos participantes com coração gratos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sair do teu lugar e entregar a tua oferta com alegria no teu coração. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? Glória a Deus. Esqueci de dizer que lá atrás a gente tem a maquininha, tá bom? Se você não trouxe dinheiro em espécie, nós temos lá cartão. Se você puder passar a maquininha, passar o seu cartão na maquininha, tá lá atrás, tá bom? Para que você participe desse momento. Glória a Deus. Amados, só lembrando que nós estamos num período de relógio de oração, que vai hoje até às 19 horas. Para você que está nos vendo aí na sua casa, não deixe de participar. Tire aí meia hora do seu dia, escolha um horário e ore também, interceda pelos pedidos, pelos meses, para que seja um ano abençoado, amém? E você também que está vindo no culto agora pela manhã, vai ter a tarde livre aí, pode escolher aí meia hora. Se você não for vir orar aqui na igreja, pode orar na sua casa, amém? E colocar aí os seus pedidos, a necessidade dessa igreja, né, do nosso país, que você possa colocar diante do altar do Senhor, porque o Senhor é um Deus que escuta a oração do teu povo, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a fazer a leitura da palavra de Deus, amém? Engraçado, né, com o pastor Edson tem o uhul, né, Gabriela? Com o pastor Edson tem o uhul, né? Eu vou falar de novo e eu quero glória a Deus, amém? Nós vamos fazer a leitura da palavra nessa manhã, amém? Glória a Deus. Você que está em casa também está convidado a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. Quem não tem Bíblia, acho que vão colocar aqui no telão. Amém? Encontraram? Aí no telão, que diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta.
já que fica ao lado do meu palácio. E em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar ministrando a Tua palavra, Senhor, nessa manhã, para que nós possamos aprender mais de Ti. Aqui, Senhor, a Tua palavra foi lida, não a palavra do homem, mas é a Tua palavra, Pai. E eu sei que ela trará sobre esta igreja, neste dia, nesta manhã, o efeito a qual o Senhor quer que produza em cada coração, Senhor. Que não, essas pessoas a quais estão aqui, Senhor, não voltarão para suas casas da mesma forma que entraram, mas sairão, Senhor, daqui, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua semente lançada no Teu coração, para que ela possa produzir, Senhor, a semente, para que ela possa crescer e para que nós possamos também, Senhor, guardá-la no nosso coração, como disse, Senhor, Davi. Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Senhor. Esse é o intuito, Senhor, de trazer esta palavra, esta mensagem, Senhor, nesta manhã, para que esta palavra fique fincada no nosso coração e não pecamos contra Ti, Pai, mas que andemos de forma que venha agradar o Teu coração, Senhor, porque é assim, Senhor, que nós queremos, Pai, a nossa caminhada, o nosso andar, seja de forma que alegre o coração do nosso Deus. Assim como Deus, quando olhou para Jesus ali antes de entrar no deserto e ser tentado por Satanás, Deus olhou para o Teu Filho Jesus e disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, porque nele não havia engano, nele não havia erro, ele era irrepreensível, Pai. Que nós possamos também desejar que o Senhor olhe para nós e diga: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem me obedece, tem prazer na minha lei, tem prazer na minha presença. É assim que queremos, Pai. Senhor, toca no nosso coração e que a Tua palavra nos limpe e nos transforme, Senhor, nessa manhã. A todos que estão aqui e esses que estão ouvindo de suas casas, que a Tua palavra venha produzir o efeito ao qual o Senhor quer nesse dia para cada um de nós, Pai. Senhor, toma as nossas vidas, nossa casa, nossa família diante de Ti, Deus. Nós Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de adentrar esta porta, ou esses que estão vindo de suas casas, podendo ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, por essa liberdade que nós temos, Senhor, de saber, Senhor, que a Tua palavra está sendo ministrada e o Senhor agirá, Senhor, em favor da Tua igreja, Pai. Toque em cada coração, Senhor, nessa manhã. Quebra, Senhor, tudo aquilo que impede essa semente de crescer, que não venha se perder pelo caminho, que não venha se perder pelas pedras, que não venham sufocar, Senhor, mas que venha, Senhor, crescer no nosso coração, em nome de Jesus. Assim nós Te adoramos e Te aplaudimos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Eu confesso para vocês que essa palavra aqui da vinha de Nabote está no meu coração já faz muito tempo. E quando o pastor me chamou para ministrar a palavra no dia de hoje, eu confesso aos irmãos que eu não hesitei em vir ministrar a palavra, pastora Gabriela, pela primeira vez. Porque normalmente quando a gente recebe o convite a gente fica meio, né? Mas eu não hesitei porque essa palavra já estava no meu coração há muito tempo. Algo que o Senhor já ministrou no meu coração há muito tempo para que eu pudesse passar para a igreja, passar para nós. Essa passagem de Nabote aqui, eu não sei quantos de vocês conhecem. Mas não é uma passagem muito ministrada, não sei se vocês já perceberam. E ela me chama a atenção porque aqui um homem, chamado Nabote de Jezreel, ele tinha uma vinha que ficava do lado do palácio do rei Acabe. E essa vinha, o que me chama mais atenção, era uma herança que ele tinha. E Nabote tinha essa herança e cuidava dessa herança com todo zelo, preservava aquilo que era sua herança. E por sua vez, Acabe, de olho na vinha dele, que ficava do lado do palácio, que eu acredito que ele olhou para a vinha e falou: que vinha linda, cuidada, tão bem cuidada, eu quero essa vinha para mim. Então Acabe cresceu o olho na vinha de Nabote. E eu quero colocar para você o tema dessa mensagem é: cuide bem do que Deus te deu. Porque no decorrer dessa passagem, aqui Nabote ele não entregou a vinha para Acabe, porque era uma herança
de seus pais. Tanto é que logo embaixo ele vai falar no versículo 3, contudo respondeu Nabote, o Senhor me livre de dar a Acabe a herança dos meus pais. Eu e você, nós temos uma herança. E hoje eu não vim aqui falar com você, igreja, de uma herança material. Talvez você tenha recebido um terreno do seu pai, uma casa, um carro, dinheiro, mas eu vim falar de uma herança espiritual. Porque Nabote aqui, ele defendeu com unhas e dentes aquilo que ele havia recebido de seus pais como herança e não entregou para o inimigo. Daí eu quero chamar a atenção. Nós sabemos cuidar muito bem dos nossos bens materiais, do nosso carro, nossa casa, né? Até mesmo do nosso corpo. Nós cuidamos muitíssimo bem daquilo que é material. É errado? Não. Não estou trazendo aqui como algo errado. Mas eu quero te despertar e a pergunta é, você tem cuidado das coisas espirituais que Deus tem te dado? Porque nós nos atentamos às coisas materiais, mas e as coisas espirituais? Porque a Bíblia toda, ela é espiritual. Eu trouxe um relato de um homem que cuidou da sua vinha, mas eu quero hoje conjecturar para o nosso tempo que é algo espiritual. Temos cuidado da herança que Deus tem nos dado? A Bíblia nos mostra que existe uma guerra que é travada no nosso interior, ou seja, a nossa carne, ela vai lutar contra o nosso espírito. A Bíblia fala lá, né, no Novo Testamento, que é a carne militando contra o espírito, ou o espírito militando contra a carne. Ou seja, há uma guerra em nós. Além de ser uma guerra interior, nós temos a guerra ao nosso redor, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, diz a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa situação a qual nós temos que olhar e começar a entender que o inimigo quer roubar de nós a nossa herança espiritual. Ele não está interessado na sua casa, no seu carro, no seu bem material. Ele está interessado nos seus bens espiritual. Olha para o teu irmão e diga, ele está interessado no que você tem de espiritual. Mais forte, igreja. Vocês não tomaram café hoje, não? O diabo sabe que o que nós temos de espiritual é muito importante. E ele quer a todo instante negociar conosco essa herança que Deus nos deu. Desde o momento em que eu me acordo até o momento em que eu vou me deitar, o diabo não vai parar de querer negociar conosco a nossa herança. Entende? Que é uma guerra, que nós temos que nos posicionar para cuidar daquilo que Deus nos deu. Essa negociação, ela começa, né, desde manhã até ao dormir, em todos os momentos, em todo instante. Essa riqueza que nós temos espiritual interessa para o inimigo. Interessa para ele a ponto dele dedicar o dia todo, os 24 horas, se possível, para fazer com que nós negociemos o nosso bem espiritual. E daí eu quero conversar com vocês que lá desde o início, houve uma negociação para que os homens ou mulheres negociassem a herança ou o bem espiritual que Deus havia dado. E aqui eu quero começar pelo primeiro exemplo, Adão e Eva. Lá em Gênesis, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à semente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. E nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A primeira negociação aqui. Por isso que eu disse para vocês que desde o início, o inimigo está tentando negociar algo que Deus havia dado para Adão e Eva. E se estende até nós hoje. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer. Então, essas pessoas aqui, Adão e Eva, não cuidou daquilo que Deus havia dado para ele. O que Deus havia dado para Adão e Eva? A permanência no paraíso. Deus havia criado o mundo, colocado as árvores, os frutos, os animais, colocado Adão para dominar aquilo.
Mas aí veio o inimigo e negociou com Eva, é mentira, se você comer do fruto, você vai ter o mesmo conhecimento que Deus, você vai se igualar a Deus. O pecado aqui, irmão, não foi comer o fruto. O pecado aqui foi querer ser igual a Deus. Mas isso é uma outra pregação. Mas houve uma negociação. Porque a serpente, que é o inimigo, sabia que estar no paraíso era algo maravilhoso. Adão e Eva não tinham preocupação em plantar, tudo já nascia. Adão e Eva tinham um paraíso onde estavam vivendo, tinha paz, tinha sossego, tinha refrigério. Tinha o quê? Relacionamento com Deus. Todas as tardes Deus descia para falar com ele. E Adão e Eva com eles. Então o diabo sabia que havia um lugar maravilhoso ali para Adão e Eva, onde eles estavam, tinha relacionamento, tinha comunhão, tinha provisão, tinha o cuidado de Deus, tinha tudo. E o que a serpente queria? Que eles não usufruíssem desse lugar. E por isso falou para Eva, mas come sim, porque se você comer, os seus olhos serão abertos, uma negociação. O diabo quer fazer com que eu e você saiamos do paraíso. Muitas vezes, o paraíso pode ser aqui, a igreja, amado. E o inimigo muitas vezes vai querer colocar diante dos nossos olhos que esse não é o lugar para estarmos. Porque foi assim que a serpente fez com Eva. Esse não é o lugar para você estar. Abre os seus olhos, porque quando você abrir os seus olhos, você vai entender que não é isso aqui. O inimigo quer negociar conosco a nossa permanência no lugar a qual nos traz estabilidade, a qual nos traz a provisão de Deus, a qual nos faz com que eu me relacione com Deus. O inimigo quer negociar comigo e com você a ponto de nos tirarmos do lugar aonde Deus está tendo um relacionamento conosco, aonde Ele vem e fala, aonde Ele vem e se manifesta, aonde Ele vem e realiza os seus milagres. Entende que o negócio é sério? É desde lá do princípio. E nós temos que tomar cuidado. Por isso que a minha pergunta logo no início: você tem cuidado do que Deus tem te dado? Não é de cunho material que eu estou ministrando, é de cunho espiritual. Tem cuidado? A primeira coisa que Ele vai fazer é querer tirar a gente da onde Deus nos colocou. Talvez o paraíso seja essa igreja para você, o ministério a qual você faz parte. O diabo vai querer fazer com que olhemos e vejamos que aqui não é o meu lugar. As coisas não funcionam como eu quero. Vai fazer com que nós olhemos e achemos que há outro lugar melhor do que esse, pastora Gabriela. Porque foi isso que ele quis mostrar, que haveria um lugar muito melhor do que aqueles que eles estavam. É isso que o inimigo vai tentar fazer comigo e com você, nos tirar daqui. Fazendo-nos achar que aqui há lugar melhor. Mas eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Se aqui nesse lugar você está recebendo palavra que traz vida, esse é o lugar. Se aqui é o lugar que você está sendo direcionado, esse é o lugar. Se aqui é o lugar onde você está crescendo, este é o lugar. Se aqui é o lugar onde você está produzindo, este é o lugar. Aleluia. Só que o inimigo vai tentar te tirar daqui, do teu ministério. Porque foi assim que ele fez. Até que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. E ali começou todo o caos da humanidade. Viu como o negócio é sério? Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Olha para o teu irmão e diga isso. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. É um paraíso que Deus tem para nós. Amém? O nosso inimigo, ele quer negociar porque sabe que nós temos um relacionamento com Deus. E ele quer a todo momento cortar esse relacionamento. Olha que lindo. Lá no começo Deus descia no jardim todas as tardes e falava com Adão e Eva. Eu não sei quantos de vocês assistiram Gênesis, né? Diz que foi lindo a passagem. Eu não vi desse dia, eu estou assistindo de Noé para cá. Mas eu vi um pedacinho do cântico lá. Maravilhoso, né? Que nós possamos ter esse sentimento no nosso coração. Senhor, olha, eu quero permanecer nesse lugar. Esse lugar aqui que o diabo quer tirar, talvez seja a presença de Deus. Não só a igreja, não só o ministério, mas talvez a presença de Deus, que é um paraíso. Quando nós adentramos a presença do Pai, nós esquecemos tudo é tão bom, tudo é tão tranquilo, é um refrigério, não é verdade? E é isso que Ele vai fazer, tentar te tirar desse paraíso. Então nós temos que cuidar. Cuide da sua permanência nesse lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos só um minutinho. E pensasse
nessa permanência, em que lugar o inimigo tem tentado te tirar? Talvez não seja o que eu disse aqui, mas o Senhor está falando no teu coração. Que o inimigo está tentando negociar com você a sua permanência num lugar onde você está dando fruto, aonde você está crescendo, aonde o Senhor está falando com você, está tendo relacionamento com você. Cuide da sua permanência no lugar onde Deus te colocou. Porque Adão e Eva, por um descuido, não cuidaram desse lugar, não cuidaram dessa herança que Deus havia dado para eles. Oh, em nome de Jesus. Agora pode abrir os olhos. Agora eu quero falar de um segundo caso aqui que aconteceu. Primeiro foi Adão e Eva, o segundo. Deve ter muito mais além do que eu trouxe hoje. Mas eu quero compartilhar esses porque foi o que o Senhor colocou no meu coração. O segundo caso de uma pessoa que não cuidou daquilo que Deus havia dado, Esaú. Lá em Gênesis capítulo 25, conta essa história. Gênesis 25, a partir do versículo 29 e 30 só. Eu vou ler porque senão vai ficar muito extenso. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Somente até aí, amém? Porque se eu for ler toda a passagem vai ficar muito extenso. Aqui o que acontece? Esaú, ele estava vindo de uma caça. Para quem conhece a história, né? Esaú, Jacó, gêmeos que nasceu, né? O Jacó grudou no pé de Esaú. Lembram da história? Amém? Glória a Deus. Então, aqui nessa passagem mostra que desde o nascimento de Esaú e Jacó, a gente já percebe que em Jacó já havia o desejo da primogenitura. Porque ele já nasceu agarrado no pé do irmão. E daí me faz pensar que toda a infância deles, Jacó olhava para Esaú e dizia: um dia eu vou pegar a sua primogenitura, porque era para eu ser o primeiro. Porque há uma bênção na primogenitura, né? Há uma porção especial nos primogênitos. E Jacó, sabendo disso, queria essa primogenitura. E daí então um dia Esaú foi para a caça. Quando voltou dessa caça, ele voltou cansado, faminto. E Jacó estava preparando ali o ensopado. O que ele fez? Dá esse ensopado aí para eu comer. Eu estou com fome, voltei da caça. E Jacó, nada bobo, eu dou, mas se você me der a sua primogenitura. Ele foi e deu a primogenitura por um prato de lentilha, um ensopado. Isso mostra que ali houve uma negociação. Você me dá isso que eu te dou aquilo. É isso que o diabo quer fazer com a gente. Você vai me dar isso aqui, e aí você vai ter isso aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Mas de modo espiritual. Então ele trocou a bênção espiritual para satisfazer a sua carne, a sua fome. No ímpeto do cansaço ali após a sua caça, ele vendeu, né? E muitas vezes, será que nós não estamos vendendo ou negociando a nossa bênção espiritual para satisfazer a nossa carne, ou um ímpeto, de repente, de um cansaço que nós estamos? Porque o cansaço, amados, não é só um cansaço de eu trabalhei o dia todo e meu corpo está esgotado. É um cansaço talvez de muitos problemas que você vem carregando na tua vida toda. Um cansaço de algo que você está esperando que se resolva, de uma situação ou de um milagre, mas que ainda não aconteceu e você já está no caminho, mas já está cansado. E de repente você vende ou você troca a sua bênção espiritual pelo seu cansaço, pelo seu desânimo, e não quer mais lutar, não quer mais prosseguir, não quer mais continuar. Isso também é uma forma de negociarmos aquilo que Deus nos deu. No meio do caminho, parar, desistir, cansei, não quero mais prosseguir, está demorando. É uma forma, porque o diabo, ele é tão ligeiro que ele vai trabalhar conforme a nossa fome. Aqui a fome de Esaú era de comida. Mas e qual é a minha fome e a tua fome? Será que a minha fome é carência? Porque quando é carência, pastora Gabriela, o inimigo vai colocar homens, mulheres, que não condiz com aquilo que Deus quer para nós, e acaba se envolvendo e tem problema com isso. No julgo desigual, estou querendo dizer. Se a fome for carência.
Se a fome for dinheiro, a pessoa vai trabalhar incansavelmente e não vai querer saber de ter um relacionamento com Deus. O diabo sabe exatamente onde é a nossa fome e ele vai trabalhar em cima dessa fome para que eu e você negocie a nossa herança espiritual. Entende? Foi isso que aconteceu aqui com Esaú e Jacó. E nessa manhã, que nós possamos refletir. Estamos negociando? Esaú, ele negociou o seu direito de primogenitura. O filho primogênito, como eu falei, ele tinha autoridade, ele recebia uma porção dupla das posses, era considerado pertencente a Deus. Então, tudo isso ele trocou por um prato de lentilha. Que possamos nessa manhã, nos refletir que houve todo um processo para que nós estivéssemos aqui hoje. O processo da cruz, o processo do nascimento de Jesus, o processo da caminhada de Jesus, o processo do crescimento de Jesus, o processo de Jesus ir para a cruz, o processo da ressurreição de Jesus, para que hoje eu pudesse estar aqui neste lugar glorificando e exaltando o nome dEle, para que eu pudesse estar neste lugar hoje pela manhã sabendo que eu tenho uma herança a zelar. Oh, aleluia! Houve um processo, e nesse processo nós não tínhamos direito algum da herança a qual nos foi dada, mas pela misericórdia e pela graça, pela infinita graça do nosso Deus, adquirimos a herança, a que era dada somente aos judeus, mas ela foi concedida àqueles que creem, e no nome de Jesus, aqueles que creem têm a herança para toda a vida eterna, aleluia, e é isso que nós temos que preservar e cuidar. Muitas vezes nós estamos negociando com o nosso inimigo a nossa autoridade, a nossa porção que foi dada a nós, o nosso direito de pertencer a Deus, por coisas que satisfaçam a nossa carne, as nossas ambições pessoais. Às vezes você pode falar que não, mas pensa, será que nós não estamos negociando o nosso tempo? Muitas vezes a gente fala assim, eu não estou negociando isso que eu estou falando, mas a gente negocia o nosso tempo. Ao invés de pararmos para ler a Bíblia, para orar, para assistir uma novela abençoada como essa, como Gênesis, a gente faz tantas outras coisas, WhatsApp, Facebook, e fala no telefone, limpa a casa, esfrega a casa, limpa carro, esfrega carro. Estamos negociando, amado. Isso é uma negociação. O inimigo está falando, faz isso, que aí você não vai fazer aquilo ali que é importante, que é o de Deus, que é o que nós temos que nos atentar. É uma forma de negociar com a gente. Negociamos os nossos conceitos muitas vezes, de forma que nós aceitamos o que é inaceitável. Negociamos os nossos conceitos, aceitando o inaceitável. Muitas vezes nós cristãos, não estamos sendo diferenciados das pessoas do mundo, porque estamos aceitando o inaceitável. Já pararam para pensar nisso? Porque estamos aceitando as negociações que o inimigo tem feito para nós. E eu quero falar de um homem que olha terceira, que se fosse falar só dele, dava uma pregação acho que do dia todo, Gabriela. O terceiro homem que negociou aquilo que Deus havia dado para ele, Sansão. Livro de Juízes, capítulo de número 13. No versículo 2 até o 7, só para vocês entenderem mais ou menos, tá? Para quem não conhece a história. Diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. 2. Certo homem de Zorá chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. E certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante.
E não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. E todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da morte. E agora nós vamos para Juízes 16:16. Aqui, onde eu li a passagem, fala sobre o nazireu era separado, consagrado para Deus, e eles tinham alguns princípios, né? O princípio ali era não beber vinho, não comer, não tocar no morto. Então, tudo isso, Sansão burlou esses princípios que ele tinha por ser consagrado. E aí no capítulo 16 vai mostrar aqui, ó, é o que eu quero, que me chamou a atenção, que eu quero passar para vocês. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Eu vou explicar. Aqui já entrou na fase em que ele já tinha se envolvido com a prostituta, já tinha feito tudo errado, e Dalila começou a querer saber por que ele era tão forte. E aí ele começou a mentir para ela, mentiu, e ela ficava falando: poxa, mas você não me ama porque você não está contando a verdade? Então ela ficou sempre falando isso. E nesse versículo 16, está falando assim, ó, em outra versão, que todos os dias ela ficava importunando Sansão para contar para ela, para negociar com ela, por que ele tinha essa força. Ou seja, ela jogou ali o amor: você não me ama, né? Está negociando com ele ali. Conta, porque se você não contava, eu vou achar que você não me ama. Então, essa é a situação. E se você for ler a história toda, que você possa ler, que é uma história bem interessante, você vai entender que Sansão, ele negociou os seus princípios. Sansão, ele negociou ali, ele aceitou fazer coisas que não era para ele fazer. Quando ele resolveu aceitar a negociação de Dalila. Dalila: você não me ama, então se você me ama, você me conta. Sabe aquela coisa de namorado? Ah, se você me ama, você faz isso. Não é bem assim? É bem assim que ela fez com ele. E ele foi e contou para ela. Ele mentiu. E aí chegou um determinado momento que ele resolveu contar a verdade. E aí vocês vão ver toda a história, que furaram os olhos dele. Foi uma história bem... É triste, mas que nós possamos aprender com essa história. E a Sansão me mostra, né, que ele foi uma das pessoas que aceitou a negociação com o inimigo. E essa negociação com o inimigo fez com que ele ficasse cego. Os filisteus foram lá, furaram os olhos dele, depois que ele contou o segredo. E por isso, né, que muitas vezes quando a gente aceita negociar com o inimigo, acontece a cegueira em nós. Nós ficamos cegos espiritualmente. Quando nós começamos a ceder às negociações do inimigo, nós começamos a ficar cegos. Nós começamos a fechar os nossos olhos para aquilo que é espiritual. Muitas vezes percebe que o início ou o indício de que a cegueira está começando em nós é que nada para a gente está bom na igreja, nada para a gente está bom no que se diz respeito às coisas espirituais, nada está bom, mas começa a ficar bom quando a gente está lá fora. Vocês já perceberam isso? E isso já é um indício de que você já está começando a ficar cego espiritualmente. E quando a gente aceita as negociações, a gente começa a ficar cego. E é por isso que o inimigo quer negociar. Porque com os nossos olhos abertos, nós fazemos coisas que vai afetar o reino espiritual. Quando nós estamos com os nossos olhos abertos, nós somos instrumentos nas mãos do nosso Deus, a ponto do inimigo não tocar em nós, a ponto do inimigo não olhar para nós e dizer: esse eu não vou conseguir negociar. Amém? Que eu e você possamos ser este. Que o inimigo possa olhar e dizer: com esse eu não vou conseguir a negociação. Aquela oração que eu fiz agora há pouco, que eu acho interessante, eu comecei a olhar e entender que quando Deus falou para Jesus assim: ó, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Sabe quando um filho nosso a Gabriela vai passar por isso, quem tem filho pequeno vai passar por isso, mas as mães que já têm filhos maiores entendem, pai também, quando o filho vai lá na escola e faz uma apresentação, a gente começa a falar para as mães assim: ó, esse aqui é o meu filho, né? Com aquele gozo, com aquele, né, orgulho. E é isso que eu sinto que Deus falou de Jesus naquela hora. E é isso que Deus quer falar de mim e de você, referente a não negociar com o diabo. Sabe por que Deus deixou o diabo tocar em tudo de Jó? Porque ele sabia que ele podia dizer: esse é fiel. Será que se nós cairmos em tentação, será que se nós passarmos por alguma situação de negociação, Deus vai conseguir olhar para nós e dizer:
esse é meu filho fiel e íntegro? Infelizmente, com Sansão, as coisas ocorreram de modo que não foi tão favorável assim. Outra coisa que Sansão ficou foi fraco. Você vai ver no decorrer da história que ele começou a ficar sem forças. E quando nós aceitamos as negociações do inimigo sobre as nossas vidas, outro ponto é, ficamos fracos espiritualmente. A ponto de não termos desejos de participar das coisas que fazem, traz, né, espiritualmente para nós. Ou seja, ler a Bíblia, ou seja, estar no culto, ou seja, nas coisas, no movimento que está acontecendo dentro da igreja. Tudo é muito bom, mas nada do que se refere àquilo que se faz espiritual para nós não é bom. Começamos a ter uma fraqueza, a qual nós não conseguimos nos levantar para orar, para buscar uma ajuda. E aí nos tornamos uma igreja fraca. O inimigo sabia que se ele tocasse no Sansão, ele iria tirar os olhos dele, deixando cego, deixando ele fraco. E outra coisa, tornar um Sansão escravo. Colocar ele lá num lugar onde ele começou a rodar lá a moinha. E ele se tornou um escravo nas mãos dos filisteus. E o diabo, ele quer fazer com que eu e você voltemos a ser escravos. Antes nós éramos escravos da mentira, do pecado, do engano. Nós éramos escravos do pecado. Mas a partir do momento em que o Senhor ele nos concedeu essa herança, nós somos livres, amém? Só que o inimigo a todo instante vai tentar fazer com que eu e você voltemos a ser escravos. Feche os seus olhos aí e reflita nisso. Talvez em um dado momento da tua vida, você não fazia determinada coisa e agora você voltou a fazer. Teve um momento na minha vida, logo no começo da minha conversão, eu fumava. Fumei 8 anos antes de me converter. Quando eu me converti, me batizei, em dado momento da minha vida nos escorregões, por conta dos problemas que eu passava, eu acabei voltando a pegar o cigarro de novo e fumar. Sabe essas coisas que em dado momento a gente volta a fazer? O que nós não fazíamos e voltamos a fazer? Isso é uma negociação que Satanás faz com a gente. E o Senhor coloca no meu coração nesse instante que há pessoas nesse lugar que havia parado de fazer alguma coisa, mas em dado momento voltou a fazer. E o Senhor está dizendo, não aceite as negociações que o inimigo tem colocado na tua frente. Porque o fim delas é cegueira espiritual, é morte espiritual, é fraqueza espiritual e é voltar a ser escravo. E o Senhor não tem isso para nós nessa manhã. O Senhor não tem isso para a nossa vida nessa manhã. Que você, se por algum dado momento na tua vida, por fraqueza ou por situação que te levou a fazer aquilo que você não fazia, mas está fazendo, o Senhor disse, volte atrás. Que o teu coração possa voltar ao jardim e desejar se manter nesse jardim, para que você possa continuar tendo a provisão de Deus, o relacionamento do Pai, tendo a mão do Senhor sobre você. Continue com seus olhos fechados. Sabe aquele contato que não era para estar no seu celular, mas está? Tudo aquilo que for fazer com que você ceda, a herança espiritual, que você possa nessa manhã refletir. Vai custar a minha herança espiritual? Eu não vou ceder. Vai custar a minha vida com Deus? Eu não vou ceder. Vai custar o meu relacionamento com Deus? Eu não vou ceder. Daí também eu quero te fazer lembrar, pode abrir os olhos. Eu quero te mostrar um homem que não cedeu às negociações do inimigo. E eu acho que vocês já sabem quem é. Jesus. Jesus, ele não cedeu. E eu vou provar para vocês isso na Bíblia. Livro de Mateus. Eu amo essa passagem. E comecei a amar mais ainda nesses dias para cá. Que diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção que Jesus aqui estava numa situação versículo 2.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aqui Jesus estava cansado e com fome também. Lembra que Esaú estava com fome? Pode ser que eu e você hoje estejamos cansados. Pode ser que eu e você hoje estejamos com fome. E no versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Primeira negociação que o inimigo quer fazer com Jesus aqui é dizendo: se você é Filho de Deus. Ou seja, ele quer negociar a identidade de Jesus. E o inimigo quer negociar a nossa identidade como filhos de Deus, dizendo para nós: se você é filho de Deus, e muitas vezes lançando no nosso rosto, por alguma coisa que a gente fez, você é filho de Deus. A primeira coisa que ele vai tentar negociar é a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? Somos filhos de Deus. E aí me chama a atenção que ele fala para Jesus assim: mande que essas pedras se transformem em pães. Outra coisa que ele vai querer negociar comigo e com você, igreja, é trocar o que é momentâneo por aquilo que é eterno. Pedra, eterno. Pão, momentâneo. Ele vai querer fazer com que eu e você troquemos o que é eterno por aquilo que é momentâneo. As pessoas podem até chegar pra gente e dizer: poxa, mas vocês vão pra igreja, só vive pra igreja. A gente não vive pra igreja, a gente vive pra Cristo, em primeiro lugar. As pessoas vão falar: não, mas você tem o direito de sair, de se divertir, de conhecer outras coisas. Você tem o direito de fazer tantas outras coisas aí fora pra você ver o que é gostoso, o que é bom. Vai querer fazer com que a gente troque o que é eterno, pedra, por aquilo que é passageiro, pão. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí a segunda negociação: então o diabo levou a uma cidade santa e o colocou na mais alta parte do templo. Ele disse: se você é filho de Deus, de novo, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: a ele dará ordem de seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra. Mais uma negociação. Se você é filho de Deus, então fala para o seu pai fazer isso. Você se joga aí e ele vai mandar os anjos pegar você. Muitas vezes as pessoas vêm falar para a gente: se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Ferindo a nossa identidade, fazendo a gente se levantar contra o nosso Deus. Pai, se eu sou tua filha, por que eu estou passando por isso? Se eu sou o teu filho, por que eu estou passando por isso? É a mesma coisa que ele fez com Jesus aqui. Se você é filho de Deus, se joga, que o teu pai vai te pegar. E Jesus lhe respondeu também: está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. E depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei. Mais uma negociação: se você se prostrar e me adorar. Outra coisa que o inimigo vai tentar fazer conosco é impedir a nossa adoração, é impedir o nosso serviço a Deus, é impedir com que nós venhamos nos prostrar ao nosso Deus. Ele quer tirar a nossa marca de adorador, porque a Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sabe, igreja, os verdadeiros adoradores adoram quando tudo está ruim. Os verdadeiros adoradores adoram quando está enfermo, quando tem fome, quando passa por dificuldade. Os verdadeiros adoradores adoram quando tudo está apertado. Os verdadeiros adoradores adoram quando tudo diz que não. Os verdadeiros adoradores adoram quando tem Covid. Os verdadeiros adoradores adoram quando as portas estão fechadas. Os verdadeiros adoradores adoram quando muitas vezes abre a despensa e não tem nada. Os verdadeiros adoradores adoram quando é humilhado. Os verdadeiros adoradores adoram em todo o tempo. E o inimigo muitas vezes vai tentar fazer com que eu e você pare de adorar ao nosso Deus, lançando sobre o nosso rosto: a situação que você está vivendo não é para adorar, não.
Para que adorar se você está nessa situação? Para que levantar a tua voz engrandecendo a um Deus que parece que não vê o que você vive? Para que levantar a tua voz em adoração a um Deus que parece que está omisso? Ei, parecia que Deus estava omisso aqui nessa tentação do deserto, mas eu quero te dizer que foi Deus quem levou o Jesus para lá. E Ele se encarregou de manifestar o poder dEle no meio do deserto. Em meio ao deserto, Deus vai manifestar o teu poder, e o diabo não tocará nos verdadeiros adoradores. O diabo não vai tocar nos verdadeiros adoradores. E no versículo 11 diz: então o diabo o deixou. Então o diabo deixou. Então o diabo deixou. E anjos vieram e o serviram. Oh, igreja, você entende isso? Você entende que o diabo deixou? O diabo parou de negociar com ele, porque viu que ali não ia dar. Porque ali havia um homem íntegro, um homem a qual adorava, o qual se rendia, o qual não trocava a sua herança. Se coloque de pé. E aí eu volto a lembrar. Como é bom ler a Bíblia, né, Gabriela? Nós estamos nessa pegada. E aí Deus me leva a lembrar da parábola das 10 virgens. 5 tinham o azeite na lamparina e 5 não tinham. E o que as 5 bonitinhas que não tinham foram fazer? Chavecar as que tinham. Ei, coloca pra mim azeite na minha lamparina, porque eu estou sem. As 5 prudentes falaram: não vou colocar, porque o noivo está à porta. Oh, o noivo está à porta, não vou colocar. Não vou perder o meu azeite, não vou perder a minha herança. Tem um louvor que me fez ministrar essa palavra. Eu amo minha morada, eu não negocio a minha morada. Será que você pode dizer isso nessa manhã? Será que você pode fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu amo minha morada? E eu estou falando agora de morada eterna, lá com o nosso Deus. Porque o diabo vai tentar roubar isso de mim, de você. Aquelas 10 virgens, as 5 prudentes, não deram azeite para as outras 5 que não tinham, porque elas tinham que ir com o noivo. Não deram. E agora eu quero chamar a sua atenção. Você ama a sua morada? Não troque a tua morada. Não negocie a tua morada. Não tem como negociar. Quando negociamos por conta das nossas fraquezas humanas, nós estamos cedendo a tudo aquilo que o diabo quer que voltemos a ser, escravos. E o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que não somos mais escravos, que temos uma herança a preservar, herança espiritual. Preserve a tua vida espiritual, preserve a tua morada. A Bíblia ainda diz mais, que não sabemos nem a hora e nem o momento em que Ele virá. Alguém sabe a hora que Jesus vai vir? Ninguém sabe. Diz que Ele virá como um ladrão, num piscar de olhos. Talvez eu e você daqui 2 minutos não estejamos mais aqui. Mas e aí eu te pergunto, você tem negociado a tua morada? Tem negociado por um prato de lentilha? Tem negociado por causa das suas fraquezas? Tem negociado porque tem sido tentado demais? Mas eu quero te dizer que nas tentações Deus está conosco. E ainda há um louvor ainda de Tares que diz que todo dia o pecado vem, todo dia o engano vem, ou todo dia vem. Vai vir todos os dias enquanto estivermos na terra. Mas nós temos que saber que temos uma morada a preservar. Por isso eu não vou ceder, não vou ceder. Oh, aleluia. Feche os seus olhos e levante as suas mãos.
Se você entendeu essa mensagem, amado, se derrame diante do Senhor nessa manhã. E que você possa dizer: eu amo minha morada. Não há nada mais importante do que a minha morada. E hoje, se eu estava sendo negligente com a minha morada, hoje eu vou ser mais atento. Porque o inimigo quer sim fazer com que negociemos. Mas hoje é o dia que o Senhor nos trouxe a esse lugar para dizer: preserve a tua morada, porque ela já está preparada para você. Mas preserve, porque foi assim como Nabote, findando a história de Nabote que eu comecei. O fim de Nabote foi morte, porque a Jezabel matou Nabote por conta da vinha dele. Daí eu não dou por fim essa história, porque eu quero dizer que ele, com unhas e dentes, preservou a sua herança. E mais pra frente vai falar que Elias tomou essa briga para ele, vingou essa morte. Mas eu quero mostrar com essa história que Nabote, ele preservou a sua herança. Ele não se rendeu à negociação de Acabe. E eu quero dizer para nós nessa manhã que nós não venhamos nos render às negociações de Satanás, porque nós temos uma morada. Nós temos uma morada. Nós temos uma morada. Nós temos uma morada a preservar. Aleluia. Adore o Senhor aí. E reflita nessa palavra enquanto você adora. As riquezas deste mundo, o ser honrado por todo seu não estiver perto de ti, estar contigo vale mais pra mim do que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Aleluia. Levante as suas mãos. Que você possa sair desse lugar hoje tendo a consciência de que você tem que cuidar da tua herança, cuidar da tua morada, em nome de Jesus. E você que está em casa, que você possa ficar com essa palavra no teu coração também, em nome de Jesus. Ô Senhor, toma os nossos corações em tuas mãos, Pai. Toma nossa vida diante de ti. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos prosseguir a caminhada e permanecer firme até o fim, como diz a tua palavra, para recebermos a coroa da vida.
Em nome de Jesus, que em nós não haja fraqueza. Ainda que muitas vezes, Senhor, queremos cair no meio do caminho, que não haja, mas vamos perseverar até o fim, porque temos uma morada eterna. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, leva-nos, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua proteção para os nossos lares. Que a Tua bênção se estenda a cada um da nossa casa, Senhor. A esses que estão nos ouvindo pelo Face, pela mídia. E que no culto logo mais à noite, Senhor, possa se manifestar também poderosamente, Pai, sobre aqueles que virão nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. E com as tuas mãos levantadas, tua mão direita, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos de hoje. E a igreja diz: de hoje para sempre, amém. Amém. Deus abençoe o teu domingo. Tenham bom almoço. Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos apresentou o chamado relógio do Apocalipse. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade diminuiu. Vários cientistas usam o caminho mais rápido em direção à meia-noite. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Nós, da Igreja Vida Nova Caieiras, estamos com uma completa programação online para que durante este período de quarentena, a sua busca